pessoal, estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre um dos principais pilares dentro do cristianismo, ainda mais dentro do pentecostalismo, que é a oração. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ela, sobre os seus efeitos, se isso é apenas uma tradição passada de um para outro, se ela realmente tem poder ou se é só um mero costume carregado por cada um. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Espero que vocês gostem do vídeo. Bora pro vídeo. Fala, caríssimos irmãos e irmãs. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a oração. E para começar a falar um pouquinho sobre esse pilar tão importante que a gente tem dentro do cristianismo hoje e dentro do pentecostalismo, a gente tem que entender para que serve exatamente a oração. A oração, a gente tem que a oração é o modo como a gente se dirige a Deus. E não necessariamente pode ser com palavras, pode ser com choro, até mesmo com choro, pode ser com grunhidos, de certa forma. A gente tem um exemplo bem claro, como por exemplo Ana, né, lá no Velho Testamento, que ela orava tanto a Deus, que chegou um momento que ela não conseguia mais orar. E ela apenas balbuciava, apenas chorava. E Deus a atendeu. E quando a gente fala de oração, a gente está falando de arma espiritual, tá bom? A oração é uma arma espiritual para que a gente se fortaleça e se prepare contra os ataques de Satanás também, tá bom? É um modo de nos aproximarmos de Deus e de nos tornarmos mais fortes, tá bom? Olha só, um exemplo disso se encontra em Efésios capítulo 6, verso 18. Vou deixar aí no card para vocês. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Paulo deixa bem claro nesse versículo a importância da oração, lembrando que a oração ela pode ser por si próprio, mas também pode ser para outras pessoas. Nesse pequeno trecho de Efésios, no seu capítulo 6, Paulo destaca a importância da armadura de Deus, que é algo que nós usamos para nos defender das estratégias e dos ataques de Satanás. Um exemplo bem claro disso foi a própria oração, que Paulo termina dizendo aqui que a oração é importante. Um exemplo bem claro de que a oração fazia diferença realmente na vida das pessoas é o próprio Jesus Cristo, que sendo Filho de Deus, muitas das vezes se retirava para orar. Isso se comprova lá no livro de Lucas, no seu capítulo 5, no verso 16. Diz assim: Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Outro exemplo disso também se encontra em Lucas, capítulo 6, verso 12. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. O Senhor Jesus dava esse exemplo para que nós entendêssemos a importância da oração. Observe que Jesus, sendo Deus, não se deixou levar ao pecado, mas isso não era simplesmente um atributo divino, mas sim o fato de que ele, sendo humano e passando por todas as tentações que nós passamos, se destacou porque suportou a todas elas através do revestimento de armadura. Um exemplo disso como foi, por exemplo, quando ele se batizou e após ser batizado, ele não já saiu pregando, não já saiu falando, né, da sua missão, das promessas que estavam se cumprindo, mas ele foi para o deserto e lá ele jejuou por 40 dias e 40 noites. E Jesus, ele dava um exemplo bem claro de que quando precisamos realizar qualquer tipo de tarefa, quando precisamos realizar qualquer tipo de objetivo, temos que colocar sempre as coisas de Deus à frente, as coisas divinas à frente. Jesus, antes de realizar qualquer tipo de milagre, de cura, ele orava, ele se preparava, ele se abastecia do seu espírito. E se Jesus, o próprio Deus, orava com intensidade, por que nós, meros humanos, achamos que não precisamos orar? E é justamente por isso que eu fiz esse vídeo, para destacar a importância da oração. Quando a gente quer usar algo como exemplo para poder orar, a gente tem que entender que o corpo da igreja também é um dos exemplos bem claros de que todos devem permanecer em oração.
Quando a igreja permanece em oração e se une em oração, milagres acontecem. Um exemplo disso se encontra em Atos, no capítulo 1, no verso 14, que diz assim: E todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Outro exemplo disso também se encontra em Atos, no capítulo 4, no verso 31, que diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Esses exemplos dentro da igreja primitiva, que se encontra lá em Atos, tratam justamente sobre o avivamento que ocorria sobre a igreja. E a palavra de Deus é bem clara lá em Atos 2, que os homens que esperavam o avivamento de Jesus havia prometido se mantiveram na casa de Deus em oração. Em Jerusalém, em oração. Sempre buscando em oração. E a oração é tida como um dos maiores pilares e um dos pilares mais importantes dentro da igreja. É bom lembrar que a oração serve justamente para poder resolver problemas que muitas das vezes a gente não consegue resolver. Como, por exemplo, situações bíblicas em que algo era literalmente impossível de acontecer, mas Deus, o próprio Deus, fez acontecer. Um exemplo disso se encontra no livro de Tiago, no seu capítulo 5, no verso 16. Diz assim: E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqui faz uma referência à oração da fé, é algo dentro das igrejas, que essa oração da fé aqui é tido dentro da base doutrinária como aquela oração que você vê no finalzinho do culto, sabe aquela oração falando: Deus abençoa cada um, leve em paz para os seus lares. É dessa oração que Tiago está falando aqui. E é bom lembrar que a oração, ela, como o próprio Tiago disse aqui, ela serve para perdoar pecados, ela serve para fazer o impossível. E um exemplo de que ela é capaz de fazer o impossível se encontra lá em Atos, livro de Atos, no capítulo 12, no versos 5 ao 7. Diz assim: Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Nesse capítulo em específico, Pedro é aprisionado e a igreja, sabendo dessa situação, sabendo que Pedro poderia correr risco de vida, se comove com a situação de Pedro e se une em oração pela vida do homem de Deus. Nesse momento, o anjo do Senhor visita a Pedro e o liberta da prisão. Continuando e também finalizando, eu queria usar um exemplo bem claro de que oração não é só repetir palavras ou coisa do tipo, mas é sobre aplicar um sentimento verdadeiro de fé, de quebrantamento, de sinceridade. E um exemplo disso se encontra em Hebreus, capítulo 11, no verso 6, que logo na parte A está bem claro: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você ora a Deus, quando você dirige-se a Deus por meio da oração, você tem que fazer isso com fé, você tem que fazer isso com determinação para que a sua oração não sejam apenas palavras jogadas ao vento, para que você não se sinta conversando com a parede, sabe? Então, você tem que deitar o seu sentimento. Quando nós queremos nos derramar a Deus, quando nós queremos falar com Deus, temos que falar com o máximo de humildade possível. Para finalizar aqui, uma referência em Jeremias, capítulo 29, no verso 13, que diz assim:
E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias deixa bem claro que buscar ao Senhor exige que você se entregue verdadeiramente e inteiramente. A oração, ela permite que você adquira intimidade com Deus, que você transforme o ambiente, transforme o local, que a oração, ela transforma a sua mente, ela transforma o seu coração. E aos poucos ela te torna uma pessoa cada vez melhor. Então, se você é cristão e quer viver uma vida realmente de oração, se você quer realmente ter uma transformação real, um espírito verdadeiro, é necessário que você se mantenha sempre em oração. O poder da oração, ele não é simplesmente um mito ou uma tradição passada de um para um, mas é uma forma concreta e direta de nos relacionarmos com Deus e de nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Se você gostou desse vídeo e assistiu até aqui, peço a você que deixe seu like e se inscreva no canal para que eu venha fazer mais conteúdos como esse. Espero que tenham gostado, fique com Deus e até a próxima. Tchau!